como são os setups dos inscritos do Podia Ser um E-mail. A gente fez o convite para vocês e hoje eu vou mostrar 3 setups que a gente recebeu, que eu achei super legal e que eu acho que podem inspirar você a montar o seu setup. Vamos de vinheta e a gente volta para poder bater mais papo sobre os setups de vocês. Há alguns vídeos atrás a gente pediu que os nossos inscritos, inclusive se você não for inscrito ainda do canal, por favor, se inscreva, nos ajuda muito. A gente pediu para poder vocês mandarem mensagens com fotos e alguma explicação rápida do setup que vocês usam. O nosso desejo aqui é inspirar vocês a montar setups melhores, mais preparados para o dia a dia de vocês. Então a gente vai usar os nossos inscritos, as pessoas que nos acompanham, a nossa grande base de usuários aqui, para inspirar vocês a melhorarem os setups de vocês de alguma forma. Então eu separei aqui 3 setups para a gente poder bater papo e eu vou começar pelo setup do Enzo. O Enzo mandou o seguinte texto e aí a gente vai acompanhando e vendo aqui um pouco das fotos do que ele mandou. O Enzo Lagoela, esse sobrenome não me é estranho. Você conhece alguém aqui do grupo, Enzo? Brincadeira. Ele fala que o setup dele é para trabalho, ele trabalha com desenvolvimento de software, para estudo e para jogos. Ele tem um mouse Darmoshark M3 Wireless, teclado Blitzwolf KB1, esse teclado é excelente, ótimo custo-benefício, mecânico, baratinho, funciona muito bem. Um headset HyperX Cloud 2 Wireless, olha aí, ó, o Enzo gosta dos troços wireless, né, isso é muito bom. Um monitor Asus VG249Q1A, sopa de letrinhas, Asus, pelo amor de Deus. Um outro monitor secundário LG 24 MK430H, um Google Home Mini Graphite e o controle de PlayStation 4. No computador ele tem um Ryzen 5 5600X, uma RTX 4060 GB, parruda, bem parruda, 32 GB de memória RAM da Gigabyte, uma placa-mãe B450 Steel Legend e uma fonte de 500 watts da Thermaltake. Ele fala aqui um pouco do que ele usa, o que ele mais usa, né? Como a gente pediu para vocês, fazer um detalhamento rapidinho, escrever um pouco de como vocês usam o setup de vocês. Mas eu vou deixar algumas fotos passando aí para vocês, só para vocês entenderem o mood, o setup que o Enzo montou. E o que mais me chama a atenção é que ele conseguiu gastar pouco para ter um benefício muito legal. Então, a relação custo-benefício que ele tem de equipamentos, ainda mais pensando em equipamentos que são sem fio, fazem muito sentido para o trabalho do Enzo, então, que é desenvolvimento de software, e ele também usa para estudos e para jogos. Então notem que o teclado dele, o mouse e o headset já são sem fio, e eu acredito que ele não tenha gasto tanto dinheiro assim para poder montar esse setup, que já funciona super bem, e eu acho que esse é o ponto principal. Descobrir e encontrar equipamentos bons e baratos que atendam a sua necessidade. Então assim, Enzo, parabéns, tá muito organizado seu setup, tá bonito de ver assim. Gostei da iluminação azul aí, o quarto azulado, achei bem bonito. Não que o meu também não seja, né? Acho que deu pra ver o mood aí do quarto. Mas, enfim, eu gostei bastante do seu setup. Tá bem bonito. Eu só colocaria aqui como um título de melhoria aqui pro seu setup futuramente, uma luzinha em cima da mesa indireta, principalmente para leitura, principalmente para você estudar ali e dar uma quebra nesse ambiente todo azulado. Essas barrinhas de LED que coloca em cima do monitor já ajudam muito a iluminar a sua mesa, a iluminar um livro que você esteja lendo, alguma coisa assim, e reduzir a fadiga dos seus olhos. Então fica a dica aí para você como melhoria do seu setup. Muito obrigado, Enzo. Vamos pro próximo setup. O próximo setup é do Fernando Schiavi Leite. Schiavi, desculpa se eu li o seu sobrenome errado, Fernando, mas ele fala aqui no e-mail que ele tem 37 anos, trabalha com tecnologia da informação e mora em Osasco, São Paulo. Ele comenta também que o setup atual para uso pessoal é o desktop e o de trabalho, o notebook. Legal essa diferenciação de equipamentos, né? Ele tem um equipamento dedicado para uso pessoal e um equipamento dedicado para trabalho. Então ele consegue separar muito bem. Eu, particularmente, não consigo separar. Muitas vezes eu misturo o trabalho com o pessoal e aí eu sei que não é o melhor dos mundos, mas é assim que funciona pra mim. Mas legal ele ter essa separação. Em meu notebook de trabalho eu uso a maioria dos programas da Google, G Suite, e também acesso máquinas remotas, servidores e sistemas internos via VPN da empresa. Olha que legal, ele trabalha de forma remota e não tem muita
coisa no computador, não precisa de muito software, muita coisa específica no computador de trabalho dele. Até por isso, o computador dele é um computador mais básico, entre aspas, vamos colocar assim, básico, porque na descrição o notebook de trabalho dele é um Lenovo ThinkPad T14 com Core i5 de 10ª geração e 16 GB de memória RAM DDR4 com SSD de 250 GB. Ou seja, é um equipamento relativamente básico, mas que atende muito bem às necessidades dele. Então isso acaba sendo muito vantajoso. É aquele negócio, né? Eu não precisaria de uma placa gráfica gigantesca, um hardware muito poderoso para fazer um trabalho que é acesso virtual, acesso a máquinas remotas. Então isso é muito interessante. Do outro lado, o equipamento pessoal dele é realmente muito potente, assim, porque olha só, ele tem uma fonte de 650 watts, uma placa-mãe ROG Strix, que não é uma placa-mãe básica, tá? É uma placa-mãe mais profissional, mais parruda, vamos colocar assim, um i7 de 12ª geração, um SSD de 250 só para o Windows, um HD de 2 TB para arquivos, uma RX 580 da Redragon, AMD, é uma Radeon da AMD, né, com 8 GB de memória, e 32 GB de memória RAM, ou seja, já é um equipamento bem mais parrudo. E o que eu achei legal e que é um negócio que eu faço também nos meus computadores é deixar um SSD só para sistema e programas, obviamente. Então ele comenta aqui que o SSD é apenas para o Windows. Isso é muito legal porque inicializa de uma forma muito rápida, de fato isso é muito bom. E ele guarda todos os arquivos em um HD e o HD externo. Eu já fiz um vídeo lá no meu canal e acho que a gente já falou disso aqui no Podia Ser um E-mail também, de NAS, que são os sistemas de armazenamento em rede que eu uso no meu dia a dia para poder armazenar uma quantidade maior de arquivos e de uma forma muito mais segura. Então, se você está buscando esse tipo de solução também, pode ser interessante você pesquisar um pouco mais sobre NAS. É muito bom, tá? Fica a dica aí para vocês. Enquanto vocês estão vendo mais fotos aí do setup do Fernando, eu vou só comentar um pouco mais sobre o resto dos equipamentos. Ele fala da cadeira gamer, que é uma cadeira bem interessante, bem bonita. Monitor LG 27 MP400 de 27 polegadas Full HD. Teclado e mouse sem fio da Logitech MK345, um kit muito bom, ótimo custo-benefício. Fone de ouvido Bluetooth AKG-Y. Cara, tem muito tempo que eu não vejo esse fone de ouvido por aí. Esse modelo é bem legal porque ele pode ser usado com e sem fio, é um clássico, assim, eu já vi várias vezes e é bem interessante esse modelo da AKG. Ele também comenta do mousepad, um mousepad bem grande para a mesa dele, os dois celulares, tanto para uso profissional quanto para trabalho, é um Galaxy A51 e um Samsung S20 FE, uma multifuncional jato de tinta Canon G4111, jato de tinta em 2024. Eu também não posso falar nada não, que eu também tenho um. Eu sei que a gente usa muito pouco, mas tem que ter. E duas coisas que me chamaram muita atenção aqui no setup dele foram um interruptor HDMI 4K, que ele divide, na verdade, o HDMI de duas entradas para uma saída, então ele é como se ele tivesse usando o mesmo monitor, ele pode entrar com a imagem do trabalho, do notebook de trabalho, ou com o desktop. Isso é muito legal, um equipamento simples, é um switch, é um divisor de imagem bem legal, 4K, como ele comenta aqui, que ele usa para facilitar a mudança de equipamentos no setup dele. Ele até coloca aqui no e-mail que de todos os itens, o mais útil é justamente esse Ugreen interruptor HDMI 4K, que é um computador HDMI de duas entradas, e com isso ele consegue, com apenas o clique de um botão, alternar o desktop pessoal com o notebook da empresa, sem precisar ficar desconectando os cabos HDMI de cada computador sempre que quiser usar. E outro equipamento interessante que ele comenta é o No Break, cara. Quantos de vocês aí tem um No Break no setup de vocês? E ele comenta aqui no e-mail que usa o No Break com o monitor, o modem e o computador sempre conectados a ele, deixando despreocupado em caso de queda de energia e oscilação na rede elétrica. No Break é um dos equipamentos mais específicos e que eu mais gostaria de ter no meu setup, porque de vez em quando a luz aqui cai. Só que assim, por grande parte do meu tempo eu trabalhei com notebook, e aí não tem tanta necessidade assim de um no break. Mas agora que eu tô usando um computador para poder fazer edições mais trabalhadas assim, e também,
claro, né, a internet, seria muito bom ter um no-break no meu setup. Inclusive, Fernando, muito obrigado pela recomendação, pelo modelo aí. Vou pesquisar um pouco mais sobre ele, porque eu achei muito legal. Só para completar, ele fala um pouco mais das motivações dele para essa configuração do computador. Ele diz assim, ó: eu precisava trocar o setup que estava muito defasado, então troquei todo o computador há cerca de 2 anos com uma configuração que teria performance suficiente para rodar de tudo que quisesse por pelo menos uma década. Observação: monitor, notebook, mouse e teclado e um dos celulares são da empresa que trabalho. Fernando, muito obrigado por ter mandado e detalhado um pouco mais do seu setup aqui. Fiquei muito feliz em saber que você tem um equipamento simples que resolve um problemão para você, que é o lance de ficar trocando cabo HDMI, né, com esse interruptor da Ugreen. E para completar, você tem uma multifuncional jato de tinta e um no-break no seu setup. Certamente um dos itens mais diferentes aqui dos setups que vão passar pelo Podia Ser um E-mail. Em adição, do mesmo jeito que eu falei pro setup anterior, vou falar aqui pro seu. Coloca uma luminária, tenta ver algum tipo de iluminação indireta para o seu setup que vai trazer um conforto ocular muito bom, especialmente se você trabalha de noite ou vai até tarde no seu trabalho ou em um ambiente muito fechado. Esse tipo de coisa pode ajudar bastante, reduzir fadiga e tudo mais, então fica aí a minha recomendação pra você, Fernando. Abraço, obrigado. O próximo e-mail é do Guilherme Ramos e ele manda o seguinte, ó: primeiramente, gostaria de dizer que sempre acompanhei e gostava muito dos conteúdos sobre setup dos inscritos. Na época, eu ainda não tinha um setup legal, mas hoje estou aos poucos montando algo que me agrada bastante e ajuda muito na minha produtividade no dia a dia, e feliz com a oportunidade de poder compartilhar isso com vocês. Esse é o intuito do quadro, Guilherme. Você captou muito bem aqui o que a gente quer passar nesse quadro, que é inspirar outras pessoas a montarem setups muito legais, funcionais e melhores, que aumentem a produtividade de quem o usa, né? Muito obrigado por compartilhar o seu setup aqui com a gente. Ele fala o seguinte, ó: ele trabalha com marketing digital desde 2020, é gestor de tráfego e trabalha durante o dia para uma empresa nessa função. E também atende os seus próprios clientes, o que costuma fazer em algumas vezes no fim da tarde e à noite. E além disso, presta serviços de criação de sites, design gráfico, edição de vídeo e também uma gráfica online. O Guilherme também faz faculdade online de marketing. Ele conta pra gente que tá migrando entre sistemas, utilizando hoje o Windows 11, macOS e Samsung DeX. Olha só que combinação diferente, né? São 3 sistemas muito diferentes, mas que se complementam, que podem fazer total sentido aqui pra ele. Vamos aos equipamentos. 2 notebooks, tá? O primeiro notebook é um Samsung Book 2 com i5 e 8 GB de RAM. O outro notebook é o MacBook Pro 2016 com i5 e 8 GB de RAM também. 2 smartphones, um S21 FE e um iPhone SE 2016. 2 fones de ouvido, então tá vendo que é tudo duplicado aqui no setup do Guilherme, né? Um Galaxy Buds Live e uma réplica dos AirPods Pro. Um smartwatch Galaxy Watch 4, um teclado Logitech K380, um mouse Logitech M720 Triathlon. Esse mouse é legal porque ele tem o Easy Switch também, então ele permite mudar entre dispositivos só com apertar de um botão. Então isso é muito bacana, especialmente para ele que tem aí 3 setups, né? Um Windows, um Mac e um DeX. Isso é bem bacana. Para completar, um LG 24 MK430H, um suporte articulado LG F80N, uma impressora EcoTank L1250, inclusive é a mesma da minha, tô olhando aqui para ela agora. A mesma impressora que eu tenho. Uma mesa com estante lateral e cadeira ergonômica com apoio lombar e pescoço. Ele fala um pouco do setup dele, do uso do setup dele, dos motivos pelo qual ele escolheu cada equipamento aqui. E o que mais me chama a atenção, assim, é que o setup dele tá muito bem organizado. Inclusive, a luzinha que eu falei nos outros 2 setups dessa luz indireta, né, dessa luminária indireta, tem aqui no setup do Guilherme. Achei de um ótimo bom gosto. Tá bonito, sabe? Tá bem arrumado, tá simples, tá direto ao ponto, tá do jeito que tem que ser um setup, ou seja, tem que ser um setup que nos ajuda a trabalhar. E como o Guilherme trabalha com marketing, presta serviço e tá fazendo faculdade, isso aqui funciona muito bem pra ele. Achei, cara, de ótimo bom gosto, Guilherme, você tá de parabéns. O setup tá muito organizado, queria eu ter uma organização dessa. A minha mesa é uma bagunça. Não sei se ficou organizado também só porque você tirou foto pra poder mandar pra gente, né, Guilherme? Fica aí a dúvida, fica aí o questionamento. Mas eu achei, de fato, muito bonito o seu setup. Eu vou chamar a atenção aqui pro texto do Guilherme só por alguns pontos
que ele fala do notebook, né, que ele trabalha de forma móvel, então a necessidade de deslocamento dele meio que forçou ele para usar notebooks, e ele está caminhando para a construção de um ecossistema Samsung. Ele tem um notebook, smartphone, fone de ouvido e smartwatch, e ele está pensando em pegar um Galaxy Book 3 360 para substituir o MacBook e um tablet. Poucas pessoas conseguem adicionar um tablet no setup e deixar ele de forma funcional. Muita gente substitui um computador por um tablet ou usa somente o tablet para estudo, enfim, para anotações. A gente já fez vídeo disso aqui no canal, inclusive, mas poucas pessoas conseguem ter esses equipamentos, misturar esses equipamentos e ter uma utilidade para todos eles. Então fica claro aqui que o Guilherme está de fato embarcando nesse lance de ser um setup móvel, né, que permita ele trabalhar de qualquer lugar. Isso é muito legal, ainda mais pela escolha dos equipamentos, né, que são notebooks, tablets e tudo mais de uma mesma fabricante, que favorece o lance do ecossistema. E uma coisa legal que o Guilherme fala aqui é sobre o fone de ouvido dele, o Galaxy Buds Live, que ele tá encantado pela qualidade e duração de bateria, sem falar da facilidade de mudar entre dispositivos da Samsung, né, o computador, o smartphone, então fica legal de fazer essa troca rápida de equipamentos com o mesmo fone de ouvido. Eu faço uso disso bastante, eu tenho o meu computador e o meu smartphone e outro smartphone também, todos na mesma conta, configurado na mesma conta. Isso é muito bom para ficar trocando de dispositivos sem ter que fazer aquele processo de configuração. E só para fechar o setup do Guilherme aqui, eu queria só chamar atenção pro lance que ele fala de ergonomia. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso, e ele comenta aqui que para ele foi um problema desde algum tempo atrás, pois ele chega a passar 10 horas ou mais nesse ambiente, e o suporte articulado para o monitor, junto com a cadeira que ele comprou depois de assistir muito dos nossos vídeos, melhorou muito o conforto. E além disso, os alertas que o Galaxy Watch manda para ele levantar de tempos em tempos para poder ficar em pé, relaxar e, né, estica o braço, vai, faz um funcionar, enfim. Bom, Guilherme, muito obrigado pelo seu e-mail, muito obrigado pelo seu relato aqui. É muito legal ver que a gente consegue ajudar vocês na escolha de alguns equipamentos, como é o caso da cadeira. E é isso. Poxa, muito obrigado de verdade por ter mandado o seu texto aí. A gente gostou bastante do seu setup. Muito bom gosto. Parabéns. Bom, e vai chegando ao fim o primeiro vídeo de setups aqui do Podia Ser o E-mail. Se você quiser participar dessa série, mande fotos, mande vídeos, mande um texto explicando o que você tem, para que você usa, o que você gosta mais no seu setup, do que você trabalha. Nos ajude aqui a demonstrar o seu setup para a galera e trazer um pouco de inspiração aqui para quem monta o setup, para quem fica de olho aí nos equipamentos e tudo mais. Links para várias coisas que a gente comentou aqui eu vou deixar na descrição do vídeo, que comprando por lá vocês nos ajudam a manter a produção de vídeos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço para vocês. Não deixa de participar, hein? Manda foto, manda bastante coisa aí pra gente, que vocês podem aparecer aqui no próximo vídeo de setups no Podia Ser o E-mail. Um grande abraço para vocês, eu sou o André, até mais. Tchau, tchau.